Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão extraordinária realizada em 6 de abril de 2006, presidência da senhora ministra Ellen Grace, vice-presidente no exercício da presidente, ausente cadamente o senhor ministro Eros Graus, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Barros. Pregoados os seguintes processos: ação ordinária, agravos regimental em inquérito, extradições, habeas corpus e recursos extraordinários. Sem qualquer divergência, fica a ata aprovada. Senhores ministros, comunico a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito da Faculdade de Ciências Tecnológicas e Sociais, FACITEC, aqui do Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos. Chama a julgamento o recurso extraordinário 416.827 e o recurso extraordinário 415 e 454 são feitos da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que estão com vista ao ministro Eros Grau. A decisão última, no primeiro dos processos, foi a seguinte: o tribunal, por maioria, vencidos os senhores ministros Marco Aurélio Eros Grau e César Peluso, admitiu a participação dos Amici Curiae, Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas e a União dos Ferroviários do Brasil, representados, respectivamente, pelos doutores Wagner Balera e Giovanni Lemos Cavalcante. Votou a presidente. Em seguida, após o voto do senhor ministro Gilmar Mendes, conhecendo e dando provimento ao recurso, pediu vista dos autos do senhor ministro Eros Grau. No outro feito, no 415 e 454, a decisão constante do voto do senhor ministro Gilmar Mendes é também para conhecer e dar provimento ao recurso, depois do que, sem nenhum voto de outro ministro, pediu vista o ministro Eros Grau. Eu passo a palavra ao ministro Eros Grau. Senhora presidente, eu pedi vista dos autos porque tenho reconhecido em decisões monocráticas a incidência imediata da norma veiculada pelo artigo 3º da Lei 9.032. O voto do relator, o eminente ministro Gilmar Mendes, trouxe ao debate argumentos que me pareceu adequado fossem bem examinados. Em síntese, sustenta, primeiro, que não se verifica, no caso, qualquer alteração global no regime previdenciário das pensões, com dano direto para os eventuais beneficiários. O que a recorrida pretendeu na origem foi a aplicação da lei ao cálculo das prestações futuras relativas a benefício já concedido pelo INSS, sendo, porém, certo que, ao caso, se aplica o princípio tempus regit actum. Segundo, a recorrente não há direito adquirido, visto que a situação previdenciária é estatutária, não contratual, e não há direito adquirido ao regime jurídico. Terceiro, a lei que majora o benefício da pensão por morte deve necessariamente e de modo expresso indicar a fonte de custeio total. Incide o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, definindo a inconstitucionalidade da aplicação dos preceitos da Lei 9.032, de 95, a benefícios de pensão por morte concedidos em momento anterior. Não me convencem as razões do eminente relator. O Tribunal ACOR julgou procedente a pretensão da hora recorrida para determinar fosse alterado o percentual da pensão, de modo que se o adequasse à modificação introduzida pela Lei 9.032, de 95, no artigo 75 da Lei 8.213. A Lei 9.032, ao dar nova redação a esse artigo 75, estabeleceu que, aspas, o valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de contribuição. Fecho aspas. Não afetou os pressupostos constitutivos da concessão da pensão. Limitou-se a alterar o quantum percebido, cujo parâmetro é a contribuição previdenciária a que o beneficiário esteve obrigado. Por isso, reportando-me as razões do recorrente, observo de pronto que não há, no caso, violação de ato jurídico perfeito. No que concerne a assertiva de que, ao caso,
se aplica o princípio tempus regit actum, permito-me inicialmente reportar-me às razões expostas no voto que proferi na ADI 3105. Observei, então, que a tutela estabelecida pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição do Brasil, colhe situações que se manifestam em 3 planos: o da existência, o da validade e o da eficácia. No que concerne ao plano da eficácia, a salvaguarda constitucional respeita ao direito adquirido, cujo conceito contempla situações de direito nas quais se verificam os efeitos da situação jurídica. Aqui é necessário apartarmos facta pretérita dos facta futura. O que, no entanto, interessa bem de perto considerarmos, especialmente no caso, é a facta pendência, que encerra o momento presente. Nele é que cumpre averiguarmos os efeitos da lei. Vale-me em linhas gerais da exposição de Pontes de Miranda, passando à margem de disputas teóricas. O direito funda-se, irradia-se e constitui-se a partir de fator da vontade, da natureza ou da verificação de deveres sancionados por ações que ocorrem em determinado momento. Os efeitos decorrentes do direito assim identificado é que se impõe preservar. Esses efeitos dependem da lei que vige no momento em que o direito ingressa no plano da existência ou em que se verifica determinada condição ou termo. Considerada a dimensão temporal do fenômeno jurídico, esses efeitos manifestam-se em 3 níveis: os efeitos produzidos no passado, os efeitos que serão produzidos no futuro, em situações nas quais a eficácia seja condicionada ou a termo, e os que se produzem de forma sucessiva no fluir do tempo. Nos 2 primeiros casos, verificam-se pontos distintos, tanto no nível da existência quanto no da eficácia. No último, apresenta-se uma composição linear que principia com a existência válida da situação considerada, de pronto surtindo os efeitos a ela inerentes ou dela decorrentes, até a sua extinção. É esse o traço do elemento sucessivo inerente aos efeitos que se devem produzir. No último caso, os efeitos produzidos são de natureza sucessiva, isto é, algo lineal, em vez de pontual, na lição de Pontes de Miranda, o que permite possamos identificar com precisão o tempo em que se produzem. A lei aplica-se imediatamente aos efeitos que se manifestam nesse período. Trata-se, então, da imediatidade da lei, expressão de Paul Roubier e também de Carlos Maximiliano, no clássico Direito Intertemporal. Aplicando-se a lei imediatamente, não afetará as condições de validade de qualquer ato passado, nem alterará as consequências de um direito já realizado. Não obstante, aplicar-se-á a situações em curso, vale dizer, atingirá os efeitos, direitos, que se verifiquem de forma sucessiva, lineal, não pontual. De mais a mais, é certo que a situação previdenciária dos pensionistas é estatutária. Eles são titulares de direito adquirido, sim, a perceber pensões, mas não ao regime jurídico que a elas corresponde. Estou me referindo aqui ao RE 92.232, clássico também, relator do ministro Moreira Alves. Alterações nesse regime produzem efeitos imediatos sobre os pensionistas em qualquer sentido, seja para o que se poderia chamar o mal, quando se os onerasse, seja para o bem, como se dá no caso. Quanto a esse ponto, aliás, creio que o eminente ministro relator, que afirma que a situação previdenciária é estatutária, não contratual, que o ministro relator estará de acordo comigo. Eu estou me valendo aqui de todas as razões que eu desenvolvi logo que cheguei nesse tribunal, quando votei no caso da contribuição dos inativos. E dizia, no meu voto, que não havendo direito adquirido a regime jurídico, a lei nova imediatamente se aplica. Aqui ela também se aplica, independentemente da circunstância de onerar ou privilegiar ou beneficiar aquele a quem ela se aplica. Por fim, guardando essa linha de coerência, portanto,
a assertiva de que a lei que majora o benefício da pensão por morte deve necessariamente e de modo expresso indicar a fonte de custeio, eis que incidiria aí o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, data vênia também não me convence. O argumento prova demasiado. Provaria que o artigo 3º da Lei 9.032, do quanto confere nova redação ao artigo 75 da 8.213, é inconstitucional. Assim, salvo a hipótese de a Corte decidir pela inconstitucionalidade desse artigo 3º, o que não está em debate nessa oportunidade, não me parece possa ser tida como inconstitucional a aplicação dos preceitos da Lei 9.032 a benefícios de pensão por morte concedidos em momento anterior à sua vigência, desde então, repito, até a vigência da Lei 9.528, atualmente vigente, que pelas mesmas razões que eu acabo de desenvolver, aplica-se imediatamente também, a partir de 1967, a situação de que se cuida. Em face disso, senhora presidente, eu nego provimento aos recursos extraordinários. O eminente ministro Eros Grau abre divergência com o relator para negar provimento ao recurso extraordinário. Eu passo a palavra ao relator. A respeito do voto do eminente ministro Eros Grau ter explicitado, em linhas gerais, a minha posição, eu gostaria, senhora presidente, de rememorar todo este debate, que é, de certa forma, novo e que foi fundamentalmente retomado a partir do desenvolvimento desses órgãos de recursais dos juizados especiais. Essa lei vinha sendo aplicada tal como sustentado pelo INSS desde 1995, sem nenhuma dúvida. Isso é interessante, já no RE 416.827, diz o juiz neste processo. Embora a Lei 9.032 tenha modificado o critério de cálculo da pensão por morte, não determinou nenhuma retroação para possibilitar revisar o benefício concedido antes da sua promulgação. É preciso interpretar que a retroação antes operada em favor do benefício tinha respaldo em disposição legal expressa que favorecia os beneficiários da pensão, artigo 144, e que o mesmo não foi previsto na Lei 9.032, para fazer-se uma nova revisão favorável do benefício. É preciso ter presente que o princípio da não violação do ato jurídico perfeito, constitucional e legalmente protegido, é um instituto de mão dupla, tanto protege o segurado beneficiário como o responsável pelo pagamento do benefício, no caso o INSS, o qual, neste caso, seria surpreendido de arcar com o pagamento de um benefício em valor superior ao previsto na data da concessão. Essa é a sentença do juiz, a sentença monocrática, de uma limpidez cristalina. No caso, o INSS, o qual, neste caso, seria surpreendido de arcar com o valor de um benefício em valor superior ao previsto na data da concessão, sem que houvesse uma correspondente fonte de custeio criada para atender a despesa dessa majoração. É o parágrafo 5º do artigo 195. Trata-se de instituto de política de segurança jurídica e, por isso, merece integral respeito. Se diz perfeito o ato consumado, segundo a lei vigente, e aí cita, então, o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil. Ora, se é inadmissível que o INSS revise um benefício concedido, por exemplo, por erro, depois de passados 5 anos de concessão, não se tem dúvidas de que o marco da consumação do ato jurídico perfeito da pensão se opera na data da sua concessão, pois a partir daí conta-se a decadência do direito revisional do INSS. Tal fato permite ver com clareza solar, diz ainda o juiz, que as regras básicas de coeficiente de cálculo consideradas naquela data se integram no ato jurídico perfeito que a norma posterior não pode modificar, salvo disposição expressa, o que não foi o caso, e no interesse exclusivo do particular. E aí cita, então, a própria súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. Salvar a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários. E diz mais, as expressões ressalvar a revisão prevista em lei deixam evidente que a modificação dos proventos de uma pensão não poderia ser diferente, ou seja, basear-se-ia na lei vigente ao tempo da implementação dos requisitos e dependeria de lei expressa para qualquer alteração. É lógico
portanto, para essa súmula, que sem lei expressa, todos os critérios vigorantes no momento da aquisição do direito devem ser respeitados pela legislação superveniente. Bem por isso, precisou o artigo 144 da Lei 8.213 dizer que os reajustamentos dos benefícios concedidos anteriormente seriam feitos na conformidade dessa lei e não poderia ser diferente em relação às demais leis, pois, conforme o Supremo Tribunal Federal, que o Estado edite norma expressamente voltada para o passado, extraído do voto RE 184.099, primeira turma. Vale dizer, não basta haver uma lei revogando a anterior para aplicar-se a lei nova ao ato jurídico perfeito. É certo, portanto, que a legislação que disciplina a concessão dos benefícios previdenciários é a vigente na data do fato determinante para a sua viabilização, aplicação do princípio do tempus regit actum. Uma vez concedido o benefício, tem-se ato jurídico perfeito e os critérios legais posteriores não o afetam em nenhuma hipótese para pior e para melhor apenas mediante disposição legal expressa, repito. Diz mais, não é difícil imaginar o desequilíbrio nas relações jurídicas e nas finanças públicas que a interpretação adotada nos embargos de declaração, no resto, pode causar por não levar em conta que os benefícios deferidos no passado, em manutenção, têm por base um regime de tributação que se diferencia dos padrões atuais. As alíquotas das contribuições sociais não eram as mesmas, seja das empresas, empregados, autônomos, etc. Ver artigos 69 e seguintes da Lei 3.807 de 60. E bem por isso, os benefícios não poderiam ter a mesma força, pois todo o sistema previdenciário leva em conta uma arrecadação para poder custear o seguro. Veja-se que a situação era tão diversa dos padrões atuais que até os pensionistas se sujeitavam a contribuir com 2% dos respectivos proventos para, obviamente, dar sustentabilidade ao sistema previdenciário, pois menores eram as contribuições de toda a sociedade. Não se pode, enfim, fazer-se mera transposição das regras atuais, neste caso prevendo a reversão de cotas de pensão extintas ou simplesmente elevando o coeficiente de cálculo do benefício para 100% para favorecer segurado dependente, sem fazer-se uma necessária correlação com as bases de custeios previstas para sustentar estes pagamentos. Em assim não fazendo, força a presumir que a interpretação equivocada quanto aos efeitos retroativos mínimos da Lei 9.032, afronta a regra constitucional do parágrafo 5º, artigo 195, que prevê que nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. A fonte de custeio total, desculpe-me. Assim, com respaldo na doutrina e na jurisprudência, a orientação constante do voto, dos embargos de declaração no RESP 297.274, apresenta-se contraditória data vênia ao afirmar que na concessão de benefícios se aplica o tempus regit actum para, ao mesmo tempo, aplicar a Lei 9.032 para alterar um coeficiente de cálculo de uma pensão previdenciária concedida em 1990. A clara evidência desta decisão é notória. Isso porque alberga, diz ainda Sua Excelência, uma retroatividade mínima à Lei 9.032, sem disposição expressa, com total ofensa ao princípio constitucional comentado. Do contrário, na verdade, essa cláusula do artigo 192, parágrafo 5º, transformar-se-ia numa maculatura, não teria nenhum significado. E isto é vinculante também para o tribunal, é um vetor hermenêutico para o tribunal. E diz mais o juiz: afinal, se a Constituição prevê proteção ao ato jurídico perfeito, não pode a lei ou a sua interpretação conduzir a afetá-lo ainda minimamente. Ofensa mínima também é ofensa. E, nesta linha, portanto, Sua Excelência entendeu improcedente a pretensão formulada. Todavia, o órgão recursal dos juizados especiais, na linha do entendimento sustentado pelo STJ, fixou-se numa outra interpretação, agora referendada no voto do ministro Eros Grau. Eu gostaria de rememorar o processo legislativo e a evolução do tratamento legal da pensão por morte, uma vez que já faz tanto tempo que nós discutimos esse tema aqui, senhora presidente.
Originariamente, esse benefício encontrava sua disciplina constitucional, como sabemos, no artigo 201 e 202 da Constituição. Era a seguinte a redação do artigo 201, quinto, na redação anterior à emenda constitucional 20, de 98. Artigo 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão nos termos da lei pensão por morte do segurado, ao homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Com base nessa conformação constitucional, a Lei 8.213, de 24 de 7 de 91, estabeleceu os critérios legais de definição do valor da pensão por morte. Em sua redação original, o artigo 75 estabelecia, artigo 75, o valor mensal da pensão por morte será constituído de uma parcela relativa à família de 80% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito se estivesse aposentado na data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% do valor da mesma aposentadoria, quantos forem os seus dependentes, até o máximo de 2. E B, 100% do salário de benefício ou do salário de contribuição vigente no dia do acidente, o que for mais vantajoso, caso o falecimento seja consequência de acidente do trabalho. Portanto, era uma dupla disciplina, tendo em vista a questão relativa ao acidente de trabalho. Posteriormente, a Lei 9.032 alterou o teor desse dispositivo, qual passou a figurar com a seguinte redação: o valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente do acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Conforme se pode observar, a Lei 9.032 de 95 aumentou o percentual de cálculo do benefício para 100%. Ademais, a nova redação, além de unificar o tratamento legal da pensão por morte decorrente do acidente de trabalho, a linha B da redação original, com daquela derivada da mera ocorrência do evento morte, a linha A, modificou o critério que servia de base de cálculo para o benefício. Em outras palavras, antes admitia-se como critério ou o valor da aposentadoria que o segurado recebia, ou a que teria direito se estivesse aposentado na data do seu falecimento, a linha A, o valor mais vantajoso do salário de benefício ou do salário de contribuição vigente no dia do acidente. A partir da alteração de 1995, o valor mensal da pensão por morte passou a corresponder a 100% do salário de benefício. Com relação a essas modificações, isso é interessante, por conta da aplicação do disposto na norma constitucional sobre a Previdência Social, na verdade, um importante estatuto de responsabilidade fiscal previdenciária. Veja o que se falava na exposição de motivos do projeto que resultou na Lei 9.032, item 9. Neste sentido, o que se objetiva no momento é a reformulação da legislação básica de modo a acabar com o tratamento diferenciado dado a determinados grupos de segurados, eliminar distorções existentes na concessão de benefícios especiais, bem como buscar condições de aumentar a arrecadação, visando ao superávit necessário para melhorar as condições de quem já está aposentado. O anteprojeto, ao propor também a alteração de dispositivos referentes aos acidentes de trabalho, busca dar solução ao verdadeiro caos que hoje existe na área, com interpretações as mais diversas, além de fraudes e procedimentos irregulares. Nós sabemos que, neste campo, na verdade, vicejou aquilo que, de quando em vez, eu chamo o grande estelionato pela via judicial. Né? Vamos lembrar da Georgina de Freitas e outros. Existem mais de 300 mil ações acidentárias em andamento na justiça brasileira, que poderão, assim, ser eliminadas de imediato. A proposta de equalização dos valores dos benefícios acidentários com os demais benefícios previdenciários será elemento importante para que sejam reduzidas as ações judiciais. Veja, tudo era voltado para uma nova regulação que dominaria as pensões para o futuro, contra a Previdência Social, assegurando melhores condições de cálculo de benefícios para aposentados e pensionistas. Diante dessas considerações, a partir da própria evolução do tratamento legislativo da pensão por morte, é possível extrair duas impressões iniciais. O benefício recebeu o tratamento legal, que assumiu o percentual integral, isto é, de 100% como referência para a fixação do seu valor mensal de concessão. Ademais, diferentemente da redação original do artigo 75,
que estipulava como termo o dia do falecimento ou o dia do acidente. O teor que o dispositivo assumiu em 95 não indicou, em princípio, qualquer elemento de discrime entre as situações já constituídas, isto é, as pensões já concedidas e os benefícios que seriam concedidos a partir de então. Observa-se, portanto, que não há qualquer previsão legal específica quanto à extensão temporal dos efeitos decorrentes das modificações legislativas no que concerne ao momento a partir do qual o beneficiado ou segurado tem ingressado no regime de seguridade sob essa condição. É certo que o legislador ordinário poderia ter concedido o benefício, como já fez de outra feita. Não o fez aqui. Como já tive a oportunidade de discutir na oportunidade do meu voto, não significa que existam razões jurídicas constitucionais que fundamentem a não aplicação do novo indexador, da nova base de cálculo do benefício. Não se pode olvidar também a atual disciplina da pensão por morte nos termos da redação conferida pela emenda constitucional 20. Pensão por morte, segurado ao homem ou mulher, ou cônjuge ou companheiro, dependente observado o disposto no parágrafo 2º. Assim, poder-se-ia colocar a questão constitucional ora em discussão nos seguintes termos. A partir do momento em que a disciplina legal da pensão por morte não teve a pretensão de estabelecer, e de fato não estabeleceu em nenhum momento, até então, mesmo em sede de procedimento legislativo, em tramitação do projeto de lei 199-A de 95, qualquer ressalva quanto à repercussão econômica dos benefícios previdenciários já existentes, é legítimo presumir direito do beneficiado ou segurado com base nessa mesma legislação, sem considerar, de um lado, a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e, de outro, o caráter contributivo de perfil institucional do sistema previdenciário nacional. Como se pode intuir, a questão não é das mais simples, daí a necessidade de se verificar, no caso concreto, a suposta ocorrência de ofensa a esses preceitos. Eu repasso a questão à luz da doutrina e da teoria do direito adquirido, desenvolvida ao longo do tempo na doutrina pátria e também na nossa jurisprudência. E concluo, senhora presidente, em relação a esse aspecto, que o nosso ordenamento jurídico constitucional impõe não ser possível invocar mera transposição das regras atuais de elevação do coeficiente de cálculo do benefício para 100% para favorecer beneficiário pensionista sem a devida correlação com as bases de custeio previstas para sustentar estes pagamentos. Tendo em vista que a legislação inovadora nada dispõe sobre a concessão ou não do benefício, não parece haver outra alternativa hermenêutica senão de que a Lei 9.032 há de ser interpretada no sentido de que se lhe confira aplicação imediata, sob pena da violação à regra constitucional constante do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, a qual preconiza, como sabemos, que nenhum benefício ou serviço de seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Diante do silêncio eloquente do legislador ordinário, a Lei 9.032 deve ser aplicada, portanto, somente às concessões de benefícios ocorridos no período de sua vigência. No caso em apreço, é fácil verificar que a própria elevação da pensão para as novas concessões veio acompanhada de medidas de contenção de custos e incremento de arrecadação. É o que se lê na seguinte passagem da exposição de motivos da Lei 9.032. Em síntese, os principais pontos críticos que estão sendo objeto da reformulação do presente projeto de lei são: unificação das alíquotas de contribuição do segurado, empregado, inclusive o doméstico e do avulso, fica em 9% do seu salário de contribuição mensal. Unificação das alíquotas de contribuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados em 20% do respectivo salário de contribuição mensal. Obrigatoriedade de contribuições para a Seguridade Social do aposentado que retorna à atividade. Extinção dos pecúlios por invalidez e por morte decorrentes do infortúnio laboral. Equalização dos valores dos benefícios decorrentes do acidente de trabalho com os valores dos demais benefícios previdenciários, de forma que terão os seguintes percentuais do salário-benefício.
aposentadoria por invalidez, 100%, pensão, 100%, auxílio-doença, 91%. Cessação da pensão em decorrência da emancipação do pensionista e vedação do acúmulo de pensões decorrentes do casamento ou de união estável. Alteração do conceito de aposentadoria especial, que passa a ser concedida em função das condições especiais do trabalho que prejudiquem a saúde ou a integralidade física e não de acordo com a categoria profissional do segurado. Unificação do valor do auxílio acidente em 50% do salário e benefício. Vedação do acúmulo de salário maternidade com auxílio-doença, de mais de um auxílio acidente, do recebimento conjunto do seguro-desemprego com benefício previdenciário de prestação continuada, à exceção da pensão por morte e do auxílio acidente. Incremento do prazo de carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial de que trata o artigo 142 da Lei 8.213, de 91, para 96 meses, a contar de 1º de janeiro de 96. Extinção das aposentadorias de legislação especial dos jornalistas e dos aeronautas. Extinção do auxílio natalidade. Finalmente, dizia a exposição de motivos, dizia o eminente ministro que assinava à época, ressalto que com as medidas ora propostas, o governo de Vossa Excelência dará um grande passo na busca da desejada racionalização da atual estrutura e da maior eficiência do sistema. A recuperação do adequado padrão de operacionalidade do sistema e, sem dúvida, condição fundamental para a reengenharia das funções que devem ser executadas pelo moderno Estado Social, reformado para bem cumprir uma legislação efetivamente garantidora dos direitos sociais fundamentais. Portanto, veja-se que não há nenhuma inconstitucionalidade, ao contrário do cogitado pelo eminente ministro Eros Grau aqui. A lei, de fato, cuidava das fontes de custeio e as explicitava para o fim de arrostar esta nova conformação da pensão. Assim, o acórdão recorrido, ao estender, senhora presidente, a aplicação dos novos critérios de cálculo a todos os beneficiários sob o regime de leis anteriores, acabou por negligenciar a imposição constitucional de que lei que majora o benefício de pensão por morte deve necessariamente e de modo expresso indicar a fonte de custeio. É dizer, não é possível interpretar essa legislação previdenciária inovadora de modo apartado das condicionantes orçamentárias previstas no parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição. Logo, a lei previdenciária aplicável ao presente caso concreto é a vigente ao tempo da concessão. Há ainda registro desse mesmo entendimento no caso de indenizações por acidentes de trabalho. No RE 92.312, Moreira Alves, relator, este tribunal declarou: se é fato certo que a autora da ação se achava percebendo auxílio previdenciário desde 6 de 6 de 76, não pode ser aplicada a ela a lei posterior, Lei 6.367, de 19 de 10 de 76, regulamentada pelo Decreto X. Ofensa ao artigo 153, parágrafo 3º da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido. Conclusivamente, a jurisprudência do Tribunal apresenta fortes elementos de que não é possível apartar essa imposição orçamentária da discussão sobre eventual direito à majoração do percentual da concessão do benefício. Estabelecida essa premissa básica, qual ainda posso, depois ressaltar, destacar, caberia indagar um outro argumento que também tem sido repisado e que parece explícito ou implícito em todas as discussões. Esse é o argumento quanto à garantia constitucional do tratamento isonômico, a lesão ao princípio da isonomia. Na linha de inúmeros precedentes, já tive a oportunidade de afirmar quando o julgamento das ADINs 3.105 e 3.128, em razão da pensão por morte se constituir, no presente caso, em direito previdenciário de caráter institucional, a única garantia que pode ser postulada é aquela que diz respeito à própria pensão, é dizer, a manutenção do valor real do benefício concedido nos termos do artigo 201 da Constituição Federal. Desse modo, assim como qualquer outro pensionista do INSS, a requerente, ora recorrida, pode reivindicar as seguintes garantias constitucionais de caráter institucional, verbis, artigo 201. Previdência Social será organizada de forma
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá, nos termos da lei, a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. E é assegurado o reajustamento de benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme os critérios definidos em lei. Assim, uma vez atendidos todos e cada um desses requisitos, não há como se invocar em princípio violação ao princípio de isonomia, porque, assim como todos os demais segurados beneficiários, têm sido atendidos todos os requisitos necessários para a preservação do valor real do benefício concedido à hora recorrida. Conclusivamente, não é possível cogitar de violação ao princípio da isonomia por duas razões. Em primeiro lugar, trata-se de exigência operacional do sistema previdenciário que, dada a realidade atuarial disponível, não pode ser simplesmente ignorada, mesmo quando expressamente determinada pelo legislador ordinário. Assim, na situação presente, em que a ausência de disposição em sentido contrário é manifesta, não é possível invocar a pretensão de aplicação de novo critério de cálculo do benefício da pensão por morte. Isso ocorre porque as regras constitucionais de estipulação de dotação orçamentária expressa e específica vinculam o legislador ordinário. Veja-se, ademais, que se as circunstâncias normativas fossem diametralmente opostas, isto é, se a legislação inovadora estabelecesse restrição ou até mesmo diminuição da base de cálculo do percentual de definição do valor desse benefício, não haveria qualquer plausibilidade jurídica em aplicar retroativamente as novas disposições aos benefícios já concedidos. Em segundo lugar, ao estabelecer novos critérios diferenciados para o cálculo dos benefícios concedidos a partir da vigência da Lei 9.032, a alternativa hermenêutica em que se coloca é a da imposição de leis gerais de regulamentação do setor previdenciário. Assim, senhora presidente, em princípio, não há falar em privilégios ou concessão diferenciada de benefícios previdenciários, porque, a rigor, todos e cada um dos beneficiários são titulares da garantia do reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme os critérios definidos em lei. E, segundo os padrões então vigentes, foi aplicada a legislação devida. Nesse contexto, o cumprimento das políticas públicas previdenciárias, exatamente por estar calcado no princípio da solidariedade, deve ter como fundamento o fato de que não é possível dissociar as bases contributivas de arrecadação da necessária dotação orçamentária exigida de modo prévio pela Constituição. Trata-se do princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, artigo 201 caput, que, inclusive, demonstra-se em consonância com os princípios norteadores da administração pública e, no que interessa a este caso, da própria atuação da autarquia ora recorrente. Afinal, diante da expressão literal da Lei 9.032, não há como presumir o direito de retroação do índice aos benefícios concedidos anteriormente pela lei antiga, nem da sua aplicação imediata, se quiser, a esses benefícios. O benefício concedido em momento pretérito deve ser regulado pela legislação vigente no momento da concessão. É bem verdade que, conforme já pude demonstrar, o princípio do direito adquirido é insuficiente para proteger ou garantir pretensão da hora recorrida. Na verdade, essa pretensão não se sustenta nem mesmo com referência às relações jurídicas constituídas até o presente momento. Assim, por mais que se invoque a ideia menos precisa e, por isso, mesmo mais abrangente do princípio da segurança jurídica, deve-se frisar que o ato de concessão da pensão por morte envolve não somente o reconhecimento da titularidade de um direito, mas também a fixação de um parâmetro específico, a partir do qual a correção do benefício deve ocorrer. Ademais, e aqui esse argumento me parece crucial, os limites do exercício dessa prerrogativa devem estar em conformidade com a realidade atuarial assumida pelas políticas públicas de previdência social. A partir desse momento, desse entendimento, se o direito ao benefício foi adquirido anteriormente à edição da nova lei, no caso,
Se o evento morte for anterior, o seu cálculo deverá ser efetuado de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos. Não bastasse toda essa fundamentação doutrinária e jurisprudencial, tem que se considerar, como já observei, a regra do artigo 195, parágrafo 5º. De acordo com o próprio complexo normativo constitucional relativo à Seguridade Social, observa-se que a pensão por morte assume feição nitidamente institucional. E isso não é novidade no direito brasileiro, havendo uma pletora de normas constitucionais garantidoras de realidades institucionais que não encontram uma definição dos seus limites no texto da Constituição. Propriedade, liberdade, família, consumidor. Tal fenômeno também ocorre no âmbito das normas constitucionais tributárias, bastando lembrar dos conceitos de renda, confisco, grande fortuna, etc. Observa ainda que a própria Seguridade Social, em que se insere o parâmetro constitucional de controle, no caso do exame, possui feição eminentemente institucional e configura-se como tal antes mesmo da emenda 20 de 98 até a recente edição da emenda 41 de 2003. Eu cito a propósito dessas garantias institucionais o trabalho de Canotilho e então concluo. Seguridade Social, autêntica realidade institucional disciplinada constitucionalmente entre nós, obriga o legislador a promulgar um complexo normativo que assegure sua existência, funcionalidade e utilidade pública e privada. A necessidade de previsão de fonte de custeio da Seguridade Social, prevista no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, que servem de parâmetro à discussão de inconstitucionalidade e hora em exame, por certo, não encontra no texto da Carta disciplina suficiente ou exaustiva. Ao contrário, assume feição típica das instituições. Não há ali um conceito estático de benefício ou serviço de seguridade social. Como realidade institucional, aquela fonte de custeio assume feição dinâmica, em que a definição do seu conteúdo está aberta a múltiplas concretizações. As disposições legais a ela relativas têm, portanto, inconfundível caráter concretizador e interpretativo. Isto, obviamente, não significa a admissão de um poder legislativo ilimitado. Nesse processo de concretização ou realização, por certo, serão admitidas tão somente normas que não desbordem os múltiplos significados admitidos pelas normas constitucionais concretizadas. Na perspectiva de proteção a direitos individuais, tais como as prerrogativas constitucionais dos contribuintes, deverá ser observado especialmente o princípio da proporcionalidade, que exige que as restrições ou ampliações legais sejam adequadas, necessárias e proporcionais. Enfim, a faculdade confiada ao legislador de regular o complexo institucional da seguridade, assim como suas fontes de custeio, obriga-o a compatibilizar o dever de contribuir do indivíduo com o interesse da comunidade. Essa necessidade de ponderação entre o interesse individual e o interesse da comunidade é, todavia, comum a todos os direitos fundamentais, não sendo uma especificidade da Seguridade Social. Nesse passo, reconhece-se que a Seguridade Social, instituição que entre nós encontra a disciplina constitucional, está submetida a um permanente e intenso processo de concretização. O fenômeno é o mesmo quando se discute especificamente a fonte de custeio da Seguridade prevista no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, ora concretizada pela Lei 9.032. Fixados tais pressupostos, não se afigura admissível qualquer leitura que pretenda aplicar, com as vênias de estilo, os critérios estabelecidos pela Lei 9.032 para o cálculo dos benefícios concedidos sob a égide da legislação anterior. Por fim, tendo em vista esse perfil de modelo contributivo e da necessidade de fonte de custeio, o próprio sistema previdenciário, constitucionalmente adequado, deve ser institucionalidade com vigência para o futuro. Afaste, por conseguinte, senhora presidente, qualquer leitura do diploma legal referido que impute a aplicação de suas disposições a benefícios de pensão por morte concedidos em momento anterior. Em outras palavras, a lei em questão somente pode ser aplicada às novas concessões de benefícios da pensão por morte. Isto é, ela deve ser aplicada tão somente aos novos beneficiários que, por uma questão de imposição constitucional da necessidade de previsão da fonte de custeio, fazem jus a critérios diferenciados na concessão de benefícios. Logo, na linha de todas as referências doutrinárias e jurisprudenciais apresentadas, reitero que o benefício deve ser fixado a partir da data de sua concessão. Por isso, com esses fundamentos, agora reiterados, eu manifestei-me pelo conhecimento do recurso
e também no mérito pelo seu provimento. Gostaria de rememorar, peço escusas pela leitura longa, mas gostaria de rememorar essa questão, dado o tempo passado entre o início do julgamento e este retorno. Pois não. Eu colho o voto agora pela ordem do ministro Ricardo Lewandowski. Peço vista, senhor presidente. Proclamação parcial após o voto do ministro Eros Grau, que negava provimento ao recurso extraordinário, pediu vista ao ministro Ricardo Lewandowski. Aguardam os demais. Vamos trazer o caso do ministro Joaquim. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência é relator de agravo regimental no inquérito 2245. É agravante Nassau Branch of Bank Boston e agravado Ministério Público Federal. Vamos lá. Vamos lá. Presidente, trata-se de agravo regimental interposto por Nassau Branch of Bank Boston contra a decisão que proferi nos autos do inquérito 2245, na qual determinei a remessa a esta Corte da listagem dos dados que possibilitassem identificar as pessoas que fizeram uso da conta de não residente titularizada pela agravante para fins de remessa de valores ao exterior. A decisão impugnada tem o seguinte teor. Aspas. Procurador-Geral da República, em face do inconformismo de Nassau Branch of Bank Boston, que interpôs agravo regimental de decisão que determinar a remessa a esta Corte de documentos com a movimentação financeira da conta de não residente que não residente mantém no Banco Boston, Banco Múltiplo S.A., apresenta retificação do pedido anterior em manifestação cujo teor transcrevo a seguir. E aí eu transcrevo o teor da manifestação do Procurador-Geral da República. Aspas. Procurador-Geral da República, nos autos do inquérito 2245 e em complemento às petições protocoladas em 29 de agosto e 29 de agosto de 2005, e considerando as ponderações apresentadas pelo Nassau Branch of Bank Boston em agravo regimental, vem expor o seguinte. Em razão dos depoimentos prestados pelo publicitário Duda Mendonça perante a CPMI dos Correios, noticiando o repasse de dinheiro ao exterior, não declarado ao Fisco Federal ou ao Banco Central do Brasil, por intermédio e orientação do Banco de Boston, foi requerido o afastamento do sigilo bancário. Foi requerido o afastamento do sigilo bancário da conta não residente mantida na instituição bancária Banco de Boston, Banco Múltiplo S.A. Posteriormente, continua o Procurador-Geral. Em complemento ao requerimento acima, foi solicitado o envio de toda a documentação correspondente à movimentação financeira da referida conta de não residente, titularizada pelo Nassau, o que foi também deferido por Vossa Excelência. Impugnando a decisão que afastou o sigilo da conta, requisitando a respectiva documentação, a instituição não residente detentora da conta no Banco de Boston interpôs agravo regimental, sustentando em síntese o seguinte. A titularidade da conta não residente mantida no Banco Boston, Banco Múltiplo S.A., que os fatos mencionados por Duda Mendonça em seu depoimento referem-se ao Banco Boston Internacional, atual denominação do Bank of Boston International of Miami. Banco americano com sede na cidade de Miami, que, embora seja uma subsidiária do conglomerado Bank Boston, não é o titular da conta não residente objeto do pedido ministerial. Que o publicitário Duda Mendonça ou a empresa Düsseldorf Company
não operaram através da conta não residente que teve seu sigilo afastado. Que todas as operações realizadas na conta não residente, número tal, têm origem lícita, uma vez observadas pela instituição financeira todas as regras que disciplinam a transferência internacional de reais, tais como a identificação do proprietário do dinheiro, o seu destino, a correta classificação da finalidade da operação. Que o afastamento do sigilo representa uma indevida interferência na vida privada dos clientes do Banco Boston que operaram através da conta não residente existente para remessa e ou recebimento de recursos de e para o exterior, dentro das regras estabelecidas pela autoridade monetária. Prossegue o Procurador-Geral naquele requerimento. As questões processuais e a pretensão de mérito do referido agravo serão objeto de análise nas respectivas contrarrazões do agravo, ocasião em que se demonstrará que o titular da conta não residente não possui sequer legitimidade para contestar decisão que afasta o sigilo de operações de terceiros residentes no país operadas pela referida conta. Nesses termos, diante do interesse público na apuração de fatos, em tese criminosos, não se justifica a sustentação da instituição titular da conta não residente, alegando o sigilo dos clientes do Banco Boston, sediado no Brasil, que operaram através dessa conta para remessa de divisas ao exterior, situação que contou com o aval institucional do Banco Central, mas que se apresenta no ordenamento jurídico pátrio uma prática ilegal, vez que não respaldada pelo instrumento normativo adequado. E prossegue o Procurador-Geral. A ilegalidade da regulamentação pelo próprio Banco Central das transações financeiras que envolvem remessa e recebimento de divisas de e para o exterior, inicialmente por meio de contas CC5 e, num segundo momento, através das chamadas TIR, transferências internacionais em reais, é objeto de ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa em trâmite perante a Egrégia 7ª Vara da Seção Judiciária de Brasília. O que restou regulamentado pelas circulares e cartas circulares do Banco Central, inclusive a que supostamente criou mecanismos mais seguros contra a evasão ilícita de divisas, ou seja, a circular 2677 de 96, foi a possibilidade de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, utilizarem-se da conta de um não residente, instituição congênere a uma instituição financeira nacional e que nela mantém uma conta que acolhe depósitos em reais para posterior crédito no exterior do correspondente valor em dólares. Em razão da falta de comunicação entre a autoridade monetária, que acolhia as informações falsas ou verdadeiras sobre as remessas, através do CISBACEN, com a Receita Federal, em face da alegação de sigilo, esse mecanismo propiciou a evasão certamente ilícita de bilhões de reais, além da prática de diversos crimes contra a rigidez do sistema financeiro nacional, enfatizou o Procurador-Geral. E prossegue. A par das considerações acima, relevante-se destacar que não é interesse do órgão ministerial promover um indevido desvio de foco nas investigações, o que poderia ocorrer com o recebimento de uma imensa quantidade de documentos referentes a transações financeiras realizadas por pessoas que não possuem correlação com as investigações em curso. Não menos certo ainda que a atribuição para estabelecer a ligação ou qualquer conexão entre os titulares de recursos movimentados através da conta não residente, que teve o seu sigilo afastado, e as investigações em curso no âmbito do inquérito mencionado, é do próprio órgão ministerial, titular da ação penal, ou mesmo da autoridade policial encarregada das investigações. Razões de ordem prática indicam que o recebimento de uma grande quantidade de documentação para análise nesta ocasião, em que se encontram em processamento as informações bancárias relativas aos demais
afastamentos de sigilo, poderia inviabilizar ou mesmo dificultar a conclusão desta etapa das investigações. Desta forma, concluiu o Procurador-Geral, considerando os argumentos suscitados pelo Nassau Branch of Bank Boston, no sentido da licitude de todas as transações financeiras operadas por intermédio da conta não residente que teve seu sigilo afastado, bem como a decisão que decretou o sigilo no presente inquérito, garantindo-se assim a maior discrição nas informações coligidas, retifico o pedido anterior por considerar mais eficaz para as investigações o recebimento de informações mais restritas a serem fornecidas pelo titular da conta não residente, Nassau, ou mesmo pelo Banco Boston, Banco Múltiplo, instituição financeira sediada no Brasil, que mantém a conta não residente acima citada, nos seguintes termos, formulou o Procurador-Geral. Planilha contendo a indicação do titular do recurso movimentado na conta não residente número tal nos últimos 5 anos. Completa qualificação, origem e destino dos recursos, a data e a natureza da operação. A medida acima proporcionará a prévia análise pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal das operações que apresentam interesse para a investigação em curso, podendo-se requisitar, num segundo momento, a documentação comprobatória da movimentação em relação às contas, transações e ou titulares específicos. Essa foi a citação no corpo do meu despacho do pedido da manifestação do Procurador-Geral. E prosseguir, decido. O sigilo bancário, muito embora esteja intimamente ligado ao direito à privacidade, não se reveste de caráter absoluto e, em circunstâncias especiais, pode sofrer mitigação, desde que obedecidos os dispositivos legais e constitucionais atinentes à matéria. A Lei Complementar número 105, no artigo 1º, parágrafo 4º, enumera hipóteses de possibilidade de quebra do referido sigilo, entre as quais os casos de investigação sobre crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a ordem tributária e relativamente à lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. A instauração do presente inquérito, conforme o teor da portaria de folhas tal, deu-se nos seguintes termos.